Olá pessoal, vamos começar hoje, com as nossas aulas aqui online. E o primeiro assunto que vamos estar tratando é Revolução Francesa. Enquanto nós ainda estávamos, com as aulas em sala de aula, nós começamos a estudar sobre iluminismo e nós vimos que o iluminismo foi a teoria, enquanto a Revolução Francesa foi a prática. Na Revolução Francesa, eles conseguiram aplicar aquelas ideias que nós estudamos anteriormente, como quando vimos o conteúdo sobre iluminismo. Uma coisa interessante sobre a Revolução Francesa é saber que ela faz parte de um grupo de revoluções que nós chamamos de revoluções burguesas, revoluções estas que foram lideradas pela burguesia. E estes movimentos liderados pela burguesia tiveram uma importância muito grande na história da humanidade. Por quê? Porque eles geraram o fim do feudalismo e promoveram a consolidação do capitalismo como modo de produção dominante. Então, através das revoluções burguesas, o feudalismo foi morrendo e o capitalismo foi nascendo. Uma outra coisa importante também sobre a Revolução Francesa é que ela foi uma das revoluções, foi a Revolução Burguesa que exerceu o maior impacto sobre a política. Por exemplo, podemos fazer uma comparação entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que foi uma outra revolução burguesa. A Revolução Industrial exerceu um grande impacto sobre a economia. Já a Revolução Francesa exerceu um grande impacto sobre a política, a ponto de nós podermos dizer que a história da política nunca mais foi a mesma após a Revolução Francesa. E para a gente compreender bem a Revolução, para a gente conseguir entender o porquê dessa mudança tão grande que a burguesia operou na França lá no início do século XVIII, no final do século XVIII, nós precisamos entender um pouco como que era a França antes da Revolução. Quais eram as situações, as questões que a França vivia, o contexto em que a França se encontrava, que não agradou uma boa parte da população, que por isso a Revolução veio acontecer. Então, como era a França antes da Revolução Francesa? Essa aula é uma introdução, a próxima aula ainda também vai estar dentro aí da introdução, porque é um conteúdo um pouco grande. E hoje nós vamos estudar apenas a questão da sociedade francesa antes da Revolução. Como era a sociedade francesa no período anterior à Revolução Industrial. E saber disso vai nos ajudar a compreender o porquê que a Revolução veio acontecer. A sociedade francesa, no período anterior da Revolução, era uma sociedade dividida em ordens, em grupos sociais fixos, onde não havia uma mobilidade. Se você estava num grupo, você não podia ir para outro grupo. A mobilidade era muito pequena, era muito restrita. Era uma sociedade onde as coisas eram muito fixas. E nessa sociedade de ordens, ou sociedade estamental, como alguns preferem falar, havia 3 grupos sociais. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era formado pelo clero, os religiosos, tanto o baixo clero como o alto clero. O segundo estado era formado pela nobreza, principalmente os grandes proprietários de terra, que possuíam aqueles títulos, barão, duque, conde, visconde. Essas pessoas faziam parte da nobreza. E uma coisa interessante sobre o primeiro e o segundo estado, sobre o clero e sobre a nobreza, é que esses 2 grupos possuíam privilégios dentro da sociedade francesa. E que privilégios eram esses? Primeiro, não pagavam impostos. Clero e nobreza, primeiro estado e segundo estado, não pagavam impostos na sociedade francesa. Havia também um outro privilégio. Alguns cargos políticos e cargos militares só poderiam ser ocupados por membros do clero ou por membros da nobreza. E, obviamente, eram os cargos políticos e militares mais importantes. E, além desses 2 privilégios, eles também eram julgados
por tribunais especiais. O primeiro e o segundo estado eram julgados por tribunais específicos para esses dois grupos sociais. Então, havia esse privilégio para esses dois grupos sociais dentro da sociedade francesa. E como eu já falei para vocês, todas as vezes que temos privilégio para alguém, normalmente temos prejuízo para outras pessoas, porque alguém acaba pagando a conta do privilégio do determinado grupo. E no caso aqui da sociedade francesa, antes da Revolução, era exatamente isso que acontecia. Primeiro estado e segundo estado, clero e nobreza, possuíam privilégios e quem pagava a conta desses privilégios era o terceiro estado. O terceiro estado era o maior grupo da população francesa e era formado por segmentos diversos da sociedade. Era um grupo misturado, um grupo heterogêneo. E nós podemos fazer aqui alguma divisão sobre esses segmentos que formavam o terceiro estado. Nós temos aqui a alta burguesia, que eram os mais ricos que faziam parte do terceiro estado. Quem fazia parte da alta burguesia? Banqueiros, os donos de banco, grandes comerciantes e armadores, que eram os proprietários dos grandes navios. Havia uma situação interessante sobre a alta burguesia, que através da compra eles poderiam adquirir títulos de nobreza e ingressar no segundo estado. A alta burguesia, os banqueiros, os grandes comerciantes, os armadores, como eram muito ricos, eles tinham a possibilidade de comprar títulos de nobreza e aí eles conseguiriam migrar do terceiro estado para o segundo estado e aí sim passar também a usufruir dos privilégios que o primeiro e o segundo estado já tinham. E por conta disso, a alta burguesia, dentro dessa estrutura social da França antes da Revolução, eles possuíam uma postura política mais moderada. Eles não estavam tão insatisfeitos com essa questão do primeiro e do segundo estado ter privilégios e o terceiro estado ter que pagar essa conta. Então eles tinham uma postura política mais moderada e até conciliadora com os dois primeiros estados. Então, alta burguesia, primeiro estado e segundo estado, não se davam tão mal assim. Eles até que se entendiam, mas justamente porque, como a alta burguesia era muito rica, eles acabavam não sentindo tanto os prejuízos de ter que bancar esses privilégios do primeiro e do segundo estado. E, através da compra de títulos de nobreza, também poderiam ingressar no segundo estado. Além da alta burguesia, havia a pequena burguesia, que eram comerciantes, profissionais liberais e pequenos proprietários. Esse grupo já não era tão moderado politicamente, porque sentia mais ter que pagar a conta dos privilégios do primeiro e do segundo estado. Então, a pequena burguesia possuía uma tendência à radicalização política, eram um pouco mais radicais. Então havia a alta burguesia, a pequena burguesia e o terceiro grupo eram os trabalhadores urbanos. Quem formava esse grupo? Artesãos, trabalhadores da indústria doméstica e das manufaturas, que eram as pequenas fábricas que estavam ali já surgindo na França nesse período, aprendizes e pequenos lojistas. Esse grupo dos trabalhadores urbanos foi o grupo mais combativo, foi o grupo mais radical, foi o grupo que mais se revoltou contra esses privilégios do pequeno e do segundo estado. Eles recebiam até um apelido, eles eram chamados de sans-culottes, por conta da roupa que eles vestiam. Então, os trabalhadores urbanos, os artesãos, os trabalhadores da indústria, os pequenos lojistas, esse grupo foi o grupo mais radical dentro aí da Revolução Francesa. E por último, havia os camponeses, que era o maior grupo dentro da sociedade da França. Cerca de 80% da população francesa fazia parte desse grupo dos camponeses, que eram pequenos proprietários de terra. Os nobres eram os grandes proprietários de terra. Camponeses eram pequenos proprietários,
alguns arrendatários, né, que arrendavam terras de outros proprietários para poder ali plantar e produzir para si e para sua família, assalariados rurais, trabalhadores rurais que trabalhavam, né, nas propriedades, e também alguns servos, né? Os servos eram aqueles trabalhadores rurais que ainda viviam naquele modelo do feudalismo, onde ele tinha um pedaço de terra para trabalhar, mas a terra não era dele, era do senhor, e em troca desse pedaço de terra ele cumpria algumas obrigações, tanto trabalhando na terra do senhor e também entregando ali algumas coisas que eram produzidas. Então, a sociedade da França se organizava dessa forma no período anterior à Revolução Francesa. Primeiro estado, clero, os religiosos. Segundo estado, a nobreza. Primeiro e segundo estado possuíam privilégios, não pagavam impostos, podiam ocupar os principais cargos públicos e militares e eram julgados em tribunais especiais. O terceiro estado era quem pagava a conta dos privilégios que o primeiro e o segundo estado possuíam. A alta burguesia, que era um grupo mais moderado politicamente e até se relacionava bem com o primeiro e com o segundo estado. A pequena burguesia, que tinha uma tendência mais radical. Os trabalhadores urbanos, que de fato radicalizaram na luta revolucionária. E os camponeses, que eram ali o maior grupo da população, que também entrou aí e lutou na Revolução. Então, esse fato de dois grupos possuírem privilégios e outros grupos terem que pagar essa conta, isso gera uma tensão social, uma rivalidade entre esses grupos dentro da França, que posteriormente, somada a outros fatores, vão acabar desencadeando a Revolução Francesa. Então, entender a França antes da Revolução é essencial para a gente compreender o porquê a Revolução aconteceu. E explicando aqui essa questão da divisão da sociedade da França, já fica então para vocês o primeiro motivo, né, que fez a Revolução Francesa se iniciar. Essa tensão social, essa rivalidade que foi gerada dentro da França, porque grupos tinham privilégios e outros grupos ficavam no prejuízo. E esses grupos que estavam no prejuízo vão justamente lutar pelo fim dos privilégios do primeiro e do segundo estado. Essa foi uma das lutas principais da Revolução Francesa. Então, pegue a tua apostila, estude, responda os exercícios, né, preste atenção em tudo aquilo que a gente tem colocado para vocês na plataforma e vamos seguir em frente aí, que com certeza, apesar das dificuldades, teremos aí uma jornada produtiva para todos nós.